Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje de Maledite Day. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. De segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. De segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado tem coletânea de relatos, de domingo tem coletânea temática de relatos. Sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo também. Meio-dia e meia tem vídeos do Matheus, de segunda a sexta-feira almanaque, de sábado e domingo notícias, de domingo especial. Assim que der, vai voltando à normalidade, o Matheus volta a fazer vídeos para vocês, Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, muitas camisetas muito bonitas que brilham no escuro, como esta da Vampira também, aqui ó. Vampira que brilha no escuro. É nova estampa aqui da loja. O moletom também, olha aqui, ó. Moletom do Assombrado, flanelado, com a touca. Qual que é a palavra? Me fugiu a palavra. Forrada, touca forrada, que brilha no escuro, a parte de dentro. Aqui também brilha no escuro. Bolso canguru. O que é isso aqui? Já sujaram o moletom aqui, ó. Matheus estava usando. Sujou, caiu, acho que pasta de dente. Pronto. Ó, moletom. À venda, ou pré-venda, não sei que jeito que tá, mas tá aí na loja, tá bom? Então não deixem de fazer uma visitinha à Loja Assombrada e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e vamos começar com o relato. Relato de hoje é este: Maledites, Cartomante e Novena. Vamos ver. Oi, Aninha, finalmente estou escrevendo para você. Sei que demorei e talvez não seja uma história tão assustadora, mas com certeza pode ajudar alguém se passar pela mesma situação. Os nomes estão trocados. No ano de 2018, comecei um namoro com um homem de família muito rica e conhecida na minha cidade. Ele era realmente milionário. Tanto que nem precisava trabalhar, nem nunca precisou. Vou chamá-lo aqui de Cris. Mas quando o conheci, não tinha noção disso e do quanto nosso relacionamento incomodaria outras pessoas. Nós nos conhecemos em churrascos de amigos, pois ele saía com uma moça, a Maledite, e ela era prostituta. Eles saíram por um tempo, não em público, e o Cris nunca assumiu. Para não manchar o nome da família. Mas ela o via como namorado e o apresentava assim para todos. Maledite sempre teve problemas comigo. Nós nunca nos bicamos, nunca julguei o estilo de vida dela. Mas ela amava falar coisas absurdas sobre mim para todo mundo. Fazer intrigas e causar discussões no nosso grupo de amigos. Era o que ela mais amava. No Natal de 2018, ela viajou para a casa da mãe dela e o grupo todo combinou de passar na casa do Cris. E assim foi. Festa, bebida, de tudo. Foi aí que começamos a ficar mais próximos. Conversamos muito no Natal e acabamos ficando. Ele jurou que não tinha nada sério com a Maledite e que apenas saiu com ela algumas vezes. Então acabei não resistindo depois de umas biritas. Nossos amigos apoiaram e ele me pediu em namoro uma semana depois. Postou fotos em redes sociais e me apresentou para a família. Quando a Maledite descobriu, através do Facebook, ela surtou. Começou a nos atacar e falar mal de nós. Todo o nosso círculo de amigos não gostou dessa reação e acabou excluindo-a do grupo. Foi aí que, quando nos juntamos e começamos a pôr as cartas na mesa, descobrimos o que ela falava de ruim de cada um de nós. Falava mal de mim para a Sara, mal da Sara para o Júnior, mal do Júnior para o Lucas e por aí vai.
Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com a gravação, beleza. E por aí vai. Deixamos ela pra trás e seguimos a vida. Foi um namoro muito intenso. Como era festas de final de semana... Como era festas de final de ano, eu estava praticamente todo dia no apartamento do Chris. Mal ia para minha casa, onde morava com uma amiga, a Sara. Nós nos reuníamos para sair e fazer churrascos e reuniões em casa. Conheci restaurantes caríssimos que nunca poderia nem pisar. Conheci o lado luxuoso da vida. Nosso relacionamento estava indo muito bem. Amor para todo lado, declarações vindas do Chris sempre. Ele dizia que nunca esteve em um namoro com alguém que não dependesse do dinheiro dele e não quisesse isso. Que ele estava feliz por eu ser batalhadora e correr atrás do meu, entre outras 1000 coisas que ele enaltecia em mim. Eu estava apaixonadíssima e feliz de finalmente estar em um relacionamento maduro. Foi aí que tudo começou. Chris queria me apresentar para sua mãe, mas esse encontro foi muito adiado por ela. Ela havia perguntado sobre mim, no que eu trabalhava, sobre a minha família, sobre a nossa classe social, etc. Não me importei com os adiantamentos, pois eu estava feliz do jeito que estava e não quis mudar nada. A esse ponto, Chris pediu que eu fosse morar com ele, o que eu achei precipitado, e fiquei com medo disso nos causar problemas. Pular etapas poderia nos quebrar no futuro. Ele ia para a França por uma semana e pediu para eu pensar na proposta. Mas nós já estávamos discutindo por várias razões há algumas semanas. Coisas bobas e sem importância que viravam uma briga enorme e eu nem reconhecia mais a gente. Ele foi viajar e algo dentro de mim dizia que não estava certo. Que nós devíamos nos proteger espiritualmente falando. Senti no meu coração e com tanta força que eu até fiquei com medo. Durante a viagem, mantivemos contato o tempo todo e estava tudo normal. Mas no dia que ele chegou de viagem, eu estava em casa esperando por ele, dei um salto para abraçá-lo e beijá-lo, mas ele virou o rosto. Eu via no olhar dele como se ele sentisse nojo de mim. Me chamou para sentar na sacada para me contar da viagem. E no meio da conversa, não me aguentei e perguntei: aconteceu alguma coisa nessa viagem? E com a mesma feição, ele apenas disse: não. Mas, tomei choque, rapaz, no microfone, não pode isso. E com a mesma feição, ele apenas disse: não. Mas eu decidi que não quero mais namorar. Acho que você está indo rápido demais e está me sufocando. Eu não quero mais. Já está tarde, então você pode dormir aqui, mas amanhã você já pode voltar para a casa da Sara. Foi um soco no estômago, realmente, pois não fazia nenhum sentido isso. Falar que me amava, pedir que eu me mudasse para a casa dele, falar até em ter filhos comigo e do nada me olhar com nojo e nem olhar mais nos meus olhos conseguia. Não fazia sentido nenhum aquilo. Doeu demais, mas eu não quis insistir na discussão do porquê. Apenas fui dormir. Na manhã seguinte, mandei buscar as minhas coisas que estavam no apartamento dele e me afastei. 2 dias depois, a Sara veio me pedir para que eu me mudasse, pois a sua família estaria vindo de São Paulo e ia precisar do apartamento dela, que o pai dela estava a obrigando a fazer isso e que eu tinha até o final de semana para resolver para onde eu iria. Eu fiquei sem chão. Mesmo passando a maior parte dos dias no apartamento do Chris, eu nunca deixei de pagar as despesas do apartamento com a Sara, e ela era minha amiga. Não tinha motivo para que me expulsasse de casa assim, sem mais nem menos. Eu senti que ela começou a ficar diferente comigo. Na mesma época que as brigas sem sentido com o Chris começaram também. Passei 2 dias sem saber o que fazer e para onde ir. Nada daquilo fazia sentido. Eu sentia medo a todo instante. Até minha sombra me assustava às vezes porque eu pensava que havia alguém me seguindo na rua. Eu estava exausta, sem energia nenhuma.
mesmo sem ter feito nada muito pesado. Sentei na praça de alimentação do shopping e comecei a chorar. Um amigo que trabalhava comigo mandou mensagem do nada, perguntando se eu estava bem. Olha só, ele é espírita e disse que teve a intuição de que eu precisava de ajuda. Contei tudo a ele e acontece que ele cuidava de uma mansão de um parente dele, que para não ficar abandonada, ele sublocava os quartos para estudantes. Ele disse que estava com todos os quartos lotados, mas que se eu quisesse, ele dividiria o quarto dele comigo até tudo se acertar. E foi a única salvação que eu tive. Me mudei e conversamos muito. Eu me sentia mais segura naquela casa, mas ainda assim sentia medo todo o tempo. Eu tinha pesadelos horríveis de que eu estava sempre passando mal, eu tinha insônia, perdi vários quilos, comecei a achar que eu estava em depressão. Decidi tirar o final de semana para ir para a casa da minha mãe, na cidade vizinha. Cheguei tarde, todos já estavam dormindo e sentei na sala dela para brincar com a cachorrinha. Vi que ela tinha ganhado um buquê lindo de rosas. Todas estavam enormes e com um vermelho lindo. E aí eu fui dormir. Acordei com ela me arrancando da cama, perguntando se eu tinha passado pela sala quando eu cheguei. Eu disse que sim, ainda meio dormindo, e ela disse: "Vem ver o que você fez." Quando fui para a sala, o buquê de rosas, que estava enorme, lindas na noite anterior, estava todo murcho e com algumas até mortas. Minha mãe fez eu tomar um banho de sal grosso e depois de açúcar. Açúcar? Do pescoço para baixo, rezando o credo, né? Até terminar, ela disse. Do pescoço para baixo, rezando o creio até terminar, ela disse isso. Somos católicos e eu fui coroinha durante a adolescência. Era do grupo de jovens, cresci rezando essa oração. Fui pro banho, orei a primeira vez, peguei mais água e comecei a crer em Deus Pai e eu simplesmente travei. Sim, eu esqueci completamente uma oração que eu havia feito, completa segundos atrás. Eu fiquei parada, nua, tremendo no banheiro, tentando lembrar de todos os jeitos e eu não conseguia lembrar da oração. Gritei nervosa para minha mãe e ela pediu para que eu rezasse qualquer oração que eu lembrasse. E assim eu fiz. Quando saí do banho, as rosas estavam começando a melhorar e a minha mãe disse: "Depois tem gente que fala que energia ruim não existe. Você tá carregada, precisa voltar para a igreja ou fazer alguma coisa para resolver isso." Na semana seguinte, decidi ir a uma cartomante. Foi a primeira vez que eu fiz isso na vida. Cresci na igreja católica, mas sempre acreditei um pouco em cada religião e não via problema em ver a senhora. Ela começou com o baralho e me perguntou quem é uma moça um pouco mais velha que você, de cabelos longos e pretos, branquinha, etc, etc. Ela tinha alguma coisa com alguém que você cortou relações. A descrição batia perfeitamente com a Maledite. E eu não havia nem perguntado nada para a mulher. Eu não disse nada, apenas sentei e fiz o que ela instruiu. Eu fiquei chocada com a descrição tão detalhada. E ela continuou falando. "Essa moça fez um trabalho para você", disse a cartomante. "E foi coisa pesada. Ela não quer o homem de volta, ela só queria acabar com a sua felicidade. Ela escreveu seu nome em um papel e colocou no bico de uma ave e enterrou no cemitério." Eu não sabia nem o que dizer. E então, para finalizar, ela disse assim: "E tem mais uma mulher bem mais velha e loira. Essa mulher não quer ver mistura de classes sociais." Eu disse que poderia ser a mãe do meu ex-namorado. E ela pagou muito caro e foi em um lugar muito chique para fazer isso. Ela não suja as mãos, mas não queria o filho com uma moça pobre. Eu fiquei boquiaberta.
Mesmo porque ela disse várias outras coisas da minha vida que eram verdade. Ela se ofereceu para quebrar esses trabalhos, mas seria caro. Fiquei de pensar e fui embora. Contei para minha mãe e ela me indicou ir a uma senhora que lê cartas para ela há anos e sempre foi certeira. Encontrei essa senhora que cobra R$ 50 para a leitura. Com o dinheiro, ela compra mantimentos para caridade. Sentei na sua sala de casa e no primeiro corte de baralho, todas as cartas viradas foram pretas. Até ela ficou assustada. Ela disse que realmente tinham feito trabalhos contra mim e que qualquer plano que eu tivesse, qualquer projeto, que eu parasse imediatamente, pois ia dar errado. Isso me assustou, pois eu estava dando entrada em um processo de intercâmbio que custou muito caro e que era meu planejamento há 2 anos, e sem ele eu realmente ficaria sem sentido na vida. Ela seguiu dizendo: você perdeu sua casa, que eu dividia com a Sara. Perdeu um relacionamento perfeito, entre aspas, e o que era pior é que você está perdendo a sua fé. Você está totalmente sem chão. E que perder a minha fé aumentava ainda mais o poder dos trabalhos, ela disse. Assim, eles conseguiam me atingir facilmente, conforme eu fosse perdendo a minha fé. Que eu precisava me reerguer, da maneira que fosse, pois até o meu emprego eu ia perder. Olha, eu saí de lá chorando horrores. Minha mãe me buscou e sentamos para conversar. Ela disse que eu não devia mandar quebrar os trabalhos, porque mesmo que eu pedisse que não mandasse de volta, certas pessoas quebram e mandam de volta a quem fez. E equivale como se eu tivesse mandado isso, o que voltaria para mim futuramente. Disse que quando isso aconteceu com ela anos atrás, quando eu ainda era um bebê, ela fez uma novena. E no último dia da novena tudo se resolveu. Voltei para minha cidade e no caminho desci do ônibus em um bairro longe de casa. Estava tendo um grupo de jovens na igreja ali perto, mas meu celular morreu e eu fiquei sem mapa. Quando desci do ônibus, totalmente perdida, pensei: ai, que ótimo, sem bateria no celular e perdida num bairro perigoso. Pronto para mim, né? Ponto para mim. Andei 1 quarteirão e dei de cara com a igreja. Coincidência? Entrei e o grupo já estava rolando. Grupo de jovens na igreja católica é uma reunião semanal em que cantamos, louvamos, fazemos orações e pregações. Sempre me senti segura e acolhida nesses grupos. Ouvi o final da pregação e os servos começaram a rezar conosco. Eu comecei a tentar ter uma conversa com Cristo, mas eu não sabia mais o que dizer. Eu estava envergonhada por estar há tanto tempo longe da igreja, ou mesmo de rezar em casa, que eu achava até injusto agora, no momento da aflição, vir atrás dele, sabe? Eu achava que eu não merecia, então eu só consegui chorar. E foi um choro de soluçar. 4 servos se aproximaram de mim e começaram a interceder por mim. E quanto mais eu ouvia essas vozes falando com Deus, mais eu chorava. Até que um deles me levantou e disse no meu ouvido: Deus está tão feliz de te ver em casa de novo. Ele sabe que está difícil, mas ele nunca abandona um filho que precisa dele. Ele está aqui para te carregar quando você não puder mais andar. E para lavar a sua alma com o sangue que ele derramou na cruz por ti. E ele nunca vai te abandonar, por mais que você não esteja presente aqui sempre. Não conhecia aquela pessoa, aquele servo. Ele não me conhecia. Como disse tudo isso? Fui para casa e naquela noite eu sonhei com um folheto. Era um folheto de uma novena que a minha mãe fez quando eu tinha uns 10 anos de idade. No sonho eu apenas via aquele folheto, mais nada. Quando acordei, fui pesquisar sobre, pois eu reconhecia aquele folheto, mas eu o vi há 10 anos atrás. Não tinha como eu lembrar daquilo. E em sonho ainda, né?
até que eu encontrei. Novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Pensei comigo, ok, se o Senhor está dizendo, é essa que eu vou fazer. E comecei a novena, dia a dia. Foi difícil, pois todo dia acontecia alguma coisa, um imprevisto, um sono absurdo. Mas eu finalizei. Durante o tempo da novena, pedi muito para que Deus afastasse de mim tudo de ruim que me rondava. As vozes, os vultos, as sombras que me assustavam. O medo que eu tinha do nada. Que Ele cuidasse de mim e me protegesse. Após terminar a novena, as coisas no trabalho melhoraram. Sara voltou a falar comigo e pediu perdão por ter pedido que eu saísse tão depressa da casa dela, que o pai dela a obrigou a fazer isso e nem ela entendia por que ele agiu daquela forma. Cris já estava em outro relacionamento e nunca mais eu falei com ele. Hoje ele namora uma arquiteta de família rica. Maledite a encontrei algumas poucas vezes depois disso tudo, e assim que me via, ela começava a gritar e falar nomes feios, mas nunca diretamente comigo. Apenas falava alto bastante para eu ouvir. Mas eu estava tão em paz que eu sentia apenas pena de uma pessoa que era capaz de desejar tanto mal para alguém. E até hoje, quando alguém fala meu nome perto dela, ela grita que não quer nem ouvir. Acho que eu incomodo ainda. E eu estou morando nos Estados Unidos, trabalhando e estudando, fazendo cursos e me capacitando. Tenho apenas 24 anos e estou fazendo o meu futuro. Meu namoro com o Cris terminou em março e eu me mudei para cá em outubro do mesmo ano. Em 7 meses eu tive uma batalha espiritual muito grande que me assustou e que não desejo a ninguém. Uma recuperação muito difícil, com muitas lágrimas e orações, mas que depois disso tudo se encaixou tão bem que o intercâmbio saiu até antes do que eu pensei. A vida luxuosa chama atenção, atrai inveja e ódio, felicidade também. Se eu posso dar um conselho, seria o seguinte: não mostre os seus planos, os seus projetos, até que eles estejam realizados. Não mostre tanto a sua felicidade nas redes sociais. As pessoas não conseguem destruir o que elas não veem. Vou deixar uma foto do folheto que eu sonhei. Ela deixou aqui, mas está no corpo do e-mail. É o folheto da novena que ela disse. E é isso, Ana. Finalmente parei para relembrar tudo isso. Sabe que eu acompanho o canal há anos. Obrigada por sempre ser tão atenciosa. Muita luz para nós e principalmente para as pessoas ruins, né? Que elas encontrem paz e seu lugar no mundo. Beijão. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Que bom que terminou tudo bem. Olha lá, com uma novena. Tudo muito indicado, né? Tipo, se perder no lugar, cair na frente da igreja, a pessoa falar, o servo falar tudo aquilo, sonhar com o folheto, a mãe falar de fazer a novena, ela sonhar com o folheto, fazer a novena e, enfim, dar tudo certo. E não mandou de volta, né? Não fez nada disso. A vida vai devolver para todos, né? Porque teve a outra maledite mãe lá também, né? Que não queria mistura de classes sociais. O mundo gira. E tudo que vai e volta. Bom, então, pessoal, esse foi mais um relato de maledite que terminou bem, ainda bem. E espero que tenham gostado. Se tem alguma história desse tipo, alguma coisa, manda pra gente, tá bom? Um beijão pra vocês e fiquem ligados que logo mais à noite tem mais e a gente se vê lá. Beijos e fui!